Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Companheiro Espírita. Meu nome é Yuri Castro e eu serei seu companheiro nesta jornada em que nós estudamos, refletimos e colocamos em prática os conhecimentos que estão na doutrina espírita. Se você gostar do que escutar, por favor, se inscreva nos canais, siga as páginas e principalmente mande este podcast para alguém também. Queridos amigos e amigas, o nosso tema de hoje leva ao centro da mensagem cristã. Quem é Jesus? Qual que é a natureza do nosso mestre, do nosso guia? E por que Jesus ocupa uma posição tão especial dentro da compreensão espírita? Para isso vamos mergulhar nos livros de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e também obras póstumas. Quando nós pensamos em Jesus, podemos pensar no Mestre que caminhou pelas estradas da Galileia. Podemos pensar no Cristo, que significa escolhido, que consolava, que ensinava, que acolhia. Para o Espiritismo, porém, a compreensão de Jesus alcança uma dimensão ainda muito mais profunda, muito mais ampla. Foi esse grande mestre que nos ensinou o amor. Em O Livro dos Espíritos, na pergunta 625, o codificador diz o seguinte: qual que é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Muito interessantemente, a resposta dos Espíritos é simplesmente Jesus. E o codificador então adiciona que para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. E nós temos aqui então algumas ideias centrais desse episódio, quando nós vamos falar de quem é Jesus, o que Jesus representou e ainda representa para nós. Esse modelo máximo de desenvolvimento moral oferecido à humanidade terrestre, apresentando através da sua própria existência aquilo que nós podemos e vamos, com certeza, desenvolver em nós mesmos. Por exemplo, a humildade, a caridade, o perdão, a compaixão e o amor. Mas por que esse espírito era tão especial? Para isso nós podemos ir para Obras Póstumas, publicado em 1890, em que Allan Kardec dedica um estudo extenso relacionado à natureza de Jesus. Examina diferentes argumentos relacionados à identidade do nosso mestre, a missão que ele desempenhou aqui, a natureza espiritual, até mesmo isso, pessoal, a natureza espiritual do Cristo. Um dos pontos centrais da reflexão está justamente na natureza excepcional de Jesus e na grandeza da missão do nosso querido mestre. Lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, nós aprendemos que a autoridade do nosso Mestre, Jesus, vinha da natureza excepcional do seu Espírito, da missão divina que ele tem. Essa expressão merece muita nossa atenção. É natureza excepcional. Jesus representa um Espírito em grau elevadíssimo de desenvolvimento. Essa superioridade aparece especialmente na dimensão moral, quando o nosso mestre ensina o amor e vive o amor. Quando ele fala do perdão, mas ele oferece também o perdão. Quando ele ensina a caridade e pratica a caridade. Ou então, quando fala da humildade e demonstra a humildade. É um espírito que na categoria dos espíritos era de primeira ordem, classe única, mais elevada que nós temos conhecimento. Chegou até lá por seu mérito próprio. A sua mensagem, então, encontra muita força porque a sua própria vida se torna a expressão daquilo que ele ensinou. Jesus não só pregou, ele exemplificou, mostrou, guiou. E eu acredito que é por isso que na pergunta 625, como eu já mencionei, a palavra guia e modelo descreve muito bem, porque eu acho que essa pode ser uma das contribuições grandíssimas do Espiritismo quando vamos falar de Jesus Cristo, ocupando então esse lugar de guia e modelo,
Isso é algo profundamente prático, porque nós podemos nos perguntar diante de cada situação, como que Jesus agiria. Surgiu então uma ofensa, como que Jesus agiria no meu lugar? Como que eu posso responder com mais compreensão? Quando alguém sofre, como que eu posso levar mais consolo? O que Jesus faria? Quando aparece uma oportunidade de servir, como que eu posso transformar isso numa expressão de caridade tal qual o Mestre faria também? Então, trazendo para nós mesmos, quando nós estamos enfrentando uma dificuldade, como que eu posso atravessar com a confiança e a serenidade ensinada, demonstrada pelo meu modelo e meu guia? Dessa forma, Jesus não fica só como uma figura admirada, passa a ser uma referência, eu acredito, para as nossas decisões conscientes. Voltando aqui à questão agora de quem foi Jesus, quem é Jesus, nós vamos entendendo através do Espiritismo que Jesus é aquele que veio desenvolver e ampliar a compreensão da lei de Deus. A missão do nosso Mestre trouxe à humanidade essa visão mais profunda da relação do nosso Criador com o próximo. E qual que é o centro dessa mensagem? Se pudéssemos resumir, eu acredito, em uma palavra: amor. O próprio Jesus resume a lei em 2 grandes mandamentos: amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. O codificador Allan Kardec vai então e comenta como que esses ensinamentos expressam a essência da caridade e oferecem um guia seguro para as nossas relações. Eu acho difícil imaginar uma orientação mais simples que essa, e ao mesmo tempo muito profunda, apesar da sua simplicidade. Jesus possuía, claro, uma grandeza espiritual muito grande. Podemos admirar alguém por sua inteligência, ou aquela pessoa pela coragem, uma outra pessoa pelas realizações. Jesus vai reunir todas essas qualidades em uma dimensão muito mais ampla, mostrando a capacidade de amar, demonstrando uma consciência espiritual extraordinária. A atenção do nosso Mestre sempre voltada para o bem, a relação com Deus expressando uma confiança e o relacionamento com as pessoas revelando compaixão. E daí que então que vem o que nós podemos até chamar de autoridade de Jesus, que nasce o quê? Do exemplo. E voltando por obras póstumas, eu queria comentar como que o Allan Kardec traz uma discussão muito interessante sobre a própria natureza desse espírito chamado Jesus Cristo, analisando então as implicações de uma natureza humana a uma natureza divina, associada a uma natureza divina, que foi algo muito debatido por séculos pelas diferentes seitas cristãs. Ele observa que essa discussão tem uma importância porque está relacionada à autoridade excepcional dos ensinamentos do Mestre. Então, Allan Kardec nos mostra racionalmente a posição extraordinária de Jesus dentro da história espiritual da humanidade, utilizando as suas próprias palavras e mostrando como que muito se acreditou que Jesus e Deus eram o mesmo ser, por assim dizer, mas na verdade Jesus sempre se referiu a Deus como meu Pai, sempre se colocou como subordinado, enviado, portanto não era o mesmo. Para o Espiritismo, essa reflexão se conecta com uma verdade muito prática, porque quanto mais nós compreendemos a grandeza espiritual do Cristo, de quem é Jesus, mais e mais nós estaremos motivados para seguir o seu exemplo. Porque eu acredito que existe uma diferença profunda entre admirar o nosso Mestre e permitir que o nosso Mestre transforme as nossas vidas. Nós podemos ficar admirando, estudando as parábolas, os seus ensinamentos, a sua história, mas o passo além é muito importante, é vivê-los. Eu acho que o verdadeiro encontro com o Cristo acontece quando a sua mensagem começa então a influenciar as nossas escolhas conscientes. Quando uma discussão, por exemplo, pede paciência, quando alguém precisa do perdão,
ou nós precisamos pedir o perdão, quando alguém precisa da nossa ajuda, por aí vai. Nesses momentos o Evangelho deixa a página do livro e acaba entrando na nossa vida. E é aqui que eu acho que a palavra mentor tem uma significação muito importante, porque um mentor, ele orienta, ele inspira, ele oferece um exemplo, e o nosso mestre realiza tudo isso em uma dimensão espiritual extraordinária. Nos apresenta uma direção, e essa direção, de novo, pode ser resumida em uma palavra: amor. Amor a Deus, amor ao próximo, amor pela verdade, amor pelas nossas vidas. É um amor, então, que se transforma em serviço. E esse que foi e é o nosso modelo e guia, atravessa tempestades ao lado dos seus discípulos. Eu acho que essa imagem representa muito a nossa própria existência, porque as tempestades fazem parte da nossa jornada, como nós já falamos em outros episódios aqui. O Cristo vai representar então essa direção. Quando a nossa vida parece confusa, podemos voltar à pergunta essencial: qual ensinamento de Jesus pode orientar a minha próxima decisão? Às vezes vai ser um ensinamento referente à paciência, às vezes sobre o perdão, outras vezes sobre a caridade, às vezes a humildade, a coragem, etc. Eu acho que o Evangelho sempre oferece respostas diferentes para esses momentos diferentes. Os Espíritos apresentam Jesus como o modelo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar. Isso significa que Jesus representa uma direção para o nosso próprio desenvolvimento. Cada virtude que nós cultivamos aproxima a nossa personalidade daquele modelo. Cada gesto de caridade, cada esforço para perdoar, tudo isso são oportunidades da melhoria. Tudo isso participa da nossa caminhada em direção à perfeição espiritual. Talvez a maior homenagem que nós podemos oferecer ao nosso Mestre seja viver aquilo que Ele ensinou. Quando nós escolhemos a paz em uma situação de conflito, nós honramos os seus ensinamentos, ou quando, já falei, nós perdoamos, quando nós servimos alguém ou escolhemos a humildade, nós permitimos que o Evangelho transforme o nosso caráter, colocando então a mensagem do nosso Mestre em prática. Jesus pode ocupar um lugar cada vez mais profundo em nossa vida através das escolhas que todos nós fazemos. Quando nós perguntamos então, queridos amigos e amigas, quem é Jesus, nós podemos encontrar de certa forma muitas respostas. Para o mundo, é uma das figuras mais importantes da história, independente de religião. Para o cristão, ele é o mestre. Para o espiritismo, é o nosso guia e modelo. É um espírito de natureza excepcional. É um ser cuja missão transformou e transforma os caminhos morais da humanidade. Um mestre que ensinou através de palavras e através do exemplo. Hoje, nós podemos escolher uma palavra mais amorosa e nos aproximarmos dele. Amanhã podemos praticar mais paciência. Podemos perdoar, servir. E assim eu acredito, meus amigos e minhas amigas, que pouco a pouco Cristo deixa de ser alguém que nós apenas admiramos de longe e passa a ser alguém que nós seguimos de fato, permitindo que a luz ilumine as nossas escolhas, até que através do nosso próprio esforço essa luz também comece a brilhar em nós. Muito obrigado, meus queridos amigos e amigas, por estarem comigo aqui em mais um episódio do podcast Companheiro Espírita. Eu espero que essa reflexão tenha trazido algo especial para você, nem que seja algo pequeno. E por favor, compartilhe esse episódio com alguém que talvez esteja buscando compreender melhor Jesus e aproximar-se dos seus ensinamentos. Nos vemos na segunda-feira que vem para outro episódio do podcast. Com amor fraterno, seu companheiro espírita.